Olá a todos meus queridos irmãos e minhas irmãs. Hoje aqui vamos recitar o Salmo 23 e vamos comentar um pouquinho sobre esse salmo tão maravilhoso e tão conhecido que é, né? Essa oração que o rei Davi fez a Deus. O Salmo 23 começa assim, ele tem o título O Bom Pastor, né? O bom pastor é quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. Como Davi era um pastor, ele sabia muito bem como é que se cuidava de uma ovelha. E ele recita esse salmo assim: O Senhor é meu pastor, de nada me faltará. O Senhor me faz caminhar por pastos verdejantes, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera minha alma, ó Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, não temeríamos mal algum, pois o Senhor está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o teu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos e eternos dias. Amém? É lindo demais esse salmo, né? Segundo a história, Davi fez esse salmo quando ele estava sendo cercado pelos inimigos, né? De um rei que estava querendo atacar ele e o seu exército. E nesse momento, Davi escreveu esse salmo tão lindo e maravilhoso que nós hoje usamos ele para fazer oração, né? Muitas pessoas oram esse salmo porque esse salmo fala do cuidado do pastor, fala do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Nós somos ovelhas de Cristo, todos nós que entregamos a vida a Ele, somos ovelhas dele e Ele vai sempre nos fazer caminhar por pastos verdejantes, vai sempre nos dar águas, né? Vai sempre nos fazer descansar em águas tranquilas. Ele vai sempre trazer refrigério para nossa alma. Ele vai sempre nos guiar pelos caminhos verdadeiros, que são os caminhos da justiça. E quando a gente estiver andando, passando pelo vale da sombra da morte, porque a gente passa por esses momentos difíceis, né? De muitas vezes de quase morrer, da morte está ali nos cercando. Ele vai nos livrar. Nós vamos passar tranquilos por esse momento, pois Deus vai estar conosco, nos livrando, e Ele vai sempre nos abençoar. Ele vai preparar uma mesa diante de nós na presença dos nossos inimigos, como Ele fez com Davi. Deus protegia Davi o tempo inteiro, porque a confiança de Davi estava somente em Deus. Davi colocava toda a sua confiança, todo o seu clamor a Deus, em Deus, né? Porque ele tinha certeza de que Deus era o pastor dele e de que Deus estava cuidando dele. Deus livrava Davi da morte o tempo todo. Deus supria a necessidade de Davi o tempo todo, porque Davi confiava somente em Deus. Nós devemos confiar em Deus, mesmo na hora da morte, mesmo na hora da dificuldade. Deus vai estar sempre ali, nos guardando, nos protegendo e nos guiando, da mesma forma que ele fez com Davi. A gente deve seguir esse exemplo de Davi. Deus sempre honrava Davi. Deus honrou Davi diante dos inimigos dele, ungindo a cabeça dele com óleo, né? Na época que ele foi ungido rei de Israel. Então Deus ungiu Davi naquele momento, né? E o fez rei de Israel. Deus quer nos abençoar, mas para isso a gente precisa ter essa confiança e essa fé que Davi tinha em Deus. E nós vamos caminhar nos caminhos do Senhor. A bondade e a misericórdia dele vão estar sempre conosco todos os dias das nossas vidas. E a promessa é que nós viveremos com ele eternamente. Nós habitaremos com Deus eternamente. Essa é a promessa que ele nos deixa, é isso que ele quer de nós. Ele quer essa confiança de que ele vai estar sempre conosco. A gente tem que confiar em Deus.
como o salmista Davi fazia, né? Pois Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Ele nunca vai nos deixar faltar pão, nunca vai nos deixar faltar água. Ele vai sempre dar refrigério para nossa alma quando estivermos aflitos e angustiados. Se a gente clamar a Ele de todo o coração, Ele vai estar sempre conosco, nos conduzindo, né, a águas tranquilas, e Ele vai sempre nos mostrar a verdade, que é a vereda da justiça. Ele vai sempre mostrar essa verdade para a gente. A verdade dele é a sua palavra. Por isso que a gente deve se dedicar em orar, em buscar a Deus, como o salmista Davi fez essa oração linda e maravilhosa, que é o Salmo 23, né, e tantas outras, porque os salmos são orações e cânticos que Davi fazia a Deus, né? Orações na hora que ele estava no momento de angústia, de aperto, sendo perseguido por seus inimigos. Ele sempre orava a Deus e Deus nunca deixou Davi perder uma batalha. Como é maravilhoso isso, porque Deus estava sempre com ele, porque a confiança de Davi estava sempre em Deus. Então, que a nossa confiança seja somente nele. Ele vai nos fazer caminhar em pastos verdejantes, ele vai nos guiar em águas tranquilas. Basta a gente ter essa fé. E Ele vai nos livrar da morte, Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, Ele vai ungir a nossa cabeça com óleo no momento certo, Ele vai nos exaltar e vai nos trazer bênçãos maravilhosas. E a gente deve sempre ter a certeza de que a bondade e a misericórdia dele estão sempre caminhando conosco, porque ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus todos os dias sendo renovada. Ela se renova a cada manhã, porque Deus quer sempre estar conosco, nos guardando e nos abençoando. Amém? Que essa palavra possa ter abençoado a sua vida, o seu coração. E vamos fazer a oração, né, do Salmo, fazer a oração para que Deus venha abençoar grandemente a sua vida. Querido Deus eterno Pai, obrigada por esse Salmo maravilhoso, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos concede hoje e sempre, né? Que essa palavra, a palavra do Senhor subsiste para todo sempre. Ela existe e ela sempre existirá, pois a palavra do Senhor é viva e eficaz. Que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos guiar em pastos verdejantes, venha nos guiar nas águas tranquilas, que o Senhor venha trazer refrigério à nossa alma, Pai, quando estivermos aflitos e angustiados, que o Senhor venha nos livrar do vale da sombra da morte, pois o Senhor nos consola com o teu cajado, Pai amado, que o Senhor venha nos consolar, nos guardar e nos proteger, que a tua graça nos alcance todos os dias das nossas vidas, a tua misericórdia nos acompanhe, a tua bondade nos acompanhe, pois nós necessitamos dela, Pai, todos os dias, porque o que seria de nós, Pai amado, se não fosse a tua misericórdia? Aleluias. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está passando aqui nesse vídeo. Cada uma delas venha receber cada uma dessas bênçãos que tem no Salmo 23 e que elas venham ser guardadas, venham ser protegidas e venham ser abençoadas, que todas as suas necessidades venham ser abençoadas por ti, né? Cada necessidade seja reposta pelo Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada uma conforme a sua necessidade, Pai amado. Eu te peço por cada uma que o Senhor abençoe e guarde livre de todo o mal, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que a nossa fé e confiança seja somente em Ti, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.